Aula 7. Conteúdos: interpretação de texto e elementos coesivos. Habilidade: Descritor 6. Inferir o assunto principal de um texto. Descritor 15. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. Olá, eu sou a professora Dinancy Silva e seja bem-vindo ao Saber Mais Um. Vamos estudar, vamos aprender mais, sempre pensando naquele nosso objetivo de conquistar a faculdade, de conquistar o melhor emprego. Pois é, através do Saber Mais, você tem uma oportunidade de desenvolver mais habilidades, de estudar um pouco mais, de ir um pouco mais além daquilo que você já tem feito, ok? Hoje, então, nós vamos estudar a crônica. Você sabe o que é a crônica? Eu sei que você sabe. Você já estudou sobre a crônica e hoje, então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos ler uma crônica e perceber algumas de suas características, ok? Vamos ao primeiro slide. A morte, olha, essa crônica é do Pedro Bial, ok? A morte por si só é uma piada pronta. Morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Olha, pelo nosso primeiro slide, eu vou continuar lendo a crônica para você, mas já vou explicar um primeiro ponto muito importante sobre a crônica. A crônica é um tipo de texto que mistura características do jornalismo e da literatura. É como se fosse um texto híbrido, ok? Então ela vai misturar características que são da linguagem jornalística e características que são da linguagem literária. No dizer do poeta Carlos Drummond de Andrade, a crônica é um pastel de vento. Por quê? Porque ela vai exatamente trabalhar, não é, características que são dessas duas áreas, desses dois tipos de textos. E ela vai se apresentar numa linguagem que pode ser, ao mesmo tempo, coloquial e, ao mesmo tempo, bem elaborada, bem trabalhada. Então, vamos prosseguir lendo o segundo slide para você se inteirar um pouco mais sobre a crônica. Não sei de onde tiraram esta ideia. Morrer. A troco de quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio estudando fórmulas químicas que não serviram para nada. Mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida, cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida. Mas era hora de decidir, então decidiu. E mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um xiste. Obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Vá observando, então, a linguagem aqui. Como ele está descrevendo, não é, um fato que é do cotidiano, né, uma realidade, está falando da morte. A morte é uma realidade. Então, observe como ele vai estabelecendo com você, leitor, um diálogo. Então,
o autor vai estabelecendo, vai traçando, né, com você esta conversa. Qual é? Morrer é um xiste, obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. O que é que você está observando aqui, não é? É possível fazer uma classificação das crônicas, né, em narrativas, poéticas e argumentativas. Nessa parte da crônica que nós lemos agora para você, já deu para você classificar, já deu para você observar onde se enquadra esta crônica do Pedro Bial, que trata de um fato da realidade, a morte, não é? Que tipo de crônica é essa? Seria uma crônica poética? Seria uma crônica narrativa? Seria uma crônica argumentativa, reflexiva? Vá anotando aí, depois você me diz. Então, voltemos ainda a esta cartela, esse slide anterior que eu estava lendo, porque quero comentar mais uma coisa para vocês. O que é que você vai observar aí? Que um fato que é comum, não é? Nem todos nós estamos preparados, mas é um fato comum da vida, e que está sendo recriado por uma linguagem em que vai prevalecer o humor. Observe o humor nos slides em que nós estamos lendo. Quando ele fala assim, ó, mas é hora de decidir, então decidiu e mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um xiste, ou seja, é uma piada, é uma brincadeira. Veja aí, não é, que está prevalecendo o humor, mas também prevalece um outro aspecto da crônica, que é exatamente a criatividade, não é? Fazendo essas associações, não é, que são inusitadas. Ele está fazendo associações inusitadas e, ao mesmo tempo, numa linguagem bem coloquial que está dando para você entender, ok? Então, olha o que ele diz. Qual é? Morrer é um xiste. Obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém. Festa aí é a vida, né? E você nem teve tempo de se despedir de ninguém. Ele está tratando de um assunto, não é? De forma bem coloquial, de forma criativa, de um assunto tão sério, né? Que muitas pessoas se recusam a pensar, não é? Mas ao mesmo tempo ele está tratando isso de forma bem humorada. Ele está utilizando a linguagem do humor, o efeito de humor, não é? Para tratar do tema. Obriga você a sair no melhor da festa, sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides, sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Olha aí, então, a questão do humor, né? Ainda deixou penduradas algumas contas, ficou devendo os outros, né? Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas. Tralha é uma linguagem bem coloquial. A mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Veja aí a questão do humor. Logo, você que dizia, das minhas coisas cuido eu. Veja a questão do humor prevalecendo, né, nessa linguagem em que está prevalecendo o mesmo humor. Ele está utilizando uma linguagem coloquial e o humor é a tônica. Logo, você que dizia, das minhas coisas cuido eu. Que pegadinha macabra, humor. Você sai sem tomar café e talvez não almoce. Caminha por uma rua e talvez não chegue à próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer, não é? E aí você vai percebendo a reflexão que ele está fazendo acerca da morte, né? Dizendo que você está bem no seu dia a dia, fazendo as suas coisas comuns, um fato comum da vida, fatos comuns da vida, e que, de repente, você é surpreendido por este fato, não é? Que é inevitável, que você não sabe quando vai acontecer, mas que ele vai acontecer. Não fez exames médicos,
fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre num sábado de manhã. Outra vez você percebe aí, não é? Que ele está fazendo exatamente, utilizando de uma linguagem bem humorística, não é? De uma coloquialidade, fazendo associações, não é? Inusitadas, dizendo o que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia, não é? Olha aí o humor, curte costelas gordas e vai curtir também mulheres magras. E outra coisa, vai morrer num sábado de manhã. Se faz check-up regulares e não tem vícios, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério? Veja aí a questão do humor prevalecendo. Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá. O sono eterno pode ser bem-vindo outra vez. A linguagem bem humorada, né? E o diálogo sendo estabelecido com você, ó. Quando ele diz assim, isto é para ser levado a sério, além de estar estabelecendo a relação de diálogo com você, leitor, comigo, leitora, ele está, ao mesmo tempo, colocando uma característica fundamental que é exatamente o humor. Ou seja, mesmo fazendo check-ups regulares, morre do mesmo jeito do que aquele que come costelas gordas, que não faz os check-ups. Aí, outro xiste, né? Outra pitada de humor. Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá. O sono eterno pode ser bem-vindo. Já não há muito mesmo a fazer, o corpo não acompanha a mente e a mente também já rateia, sem falar que há quase nada guardado nas gavetas, não é? Então ele vai traçando uma relação das coisas, né, que são feitas no cotidiano das pessoas já de idade, né? Agora, tudo isso ele está falando de uma pessoa jovem, né, que ainda estava fazendo um monte de coisas, né? Então você percebe que há uma reflexão, né? E seria então o tipo de crônica que eu classificaria como argumentativa? Depois na interatividade você me diz. Ok. Hora de descansar em paz. Ei, olha aí a associação inusitada que ele fez. Descansar em paz, não é? É um eufemismo, então, para falar da morte. Ok, hora de descansar em paz. Mas, antes, viver tudo, certo? Olha, outra vez estabelecendo com você o diálogo. Mas, antes, viver tudo, certo? Morrer cedo é uma transgressão, desfaz a ordem natural das coisas. E aqui você percebe em morrer cedo é uma transgressão, desfaz a ordem natural das coisas. Você percebe aqui uma reflexão. Agora, olha o mais importante. Morrer é um exagero. Isso é uma opinião dele. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Novamente vem diálogo com você e a questão, não é, do humor, da ironia no texto, né? Só que esta não tem graça. O que é que não tem graça? O ato de morrer, esta piada, né? Esse exagero, morrer é um exagero, né? E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Se morrer é um exagero, morrer não tem graça. É isso que ele está dizendo. Só que esta piada, né, que é o exagero, a morte, não tem graça. Por isso, e aí vem uma reflexão para você, um conselho para você. Por isso, viva tudo o que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. Perdoe sempre. Pedro Bial, né? Olha só, o autor, né, utilizando de uma crônica, que como eu já expliquei para você, né, é um misto de características jornalísticas e literária, ele transforma esse texto numa linguagem simples, uma linguagem coloquial, com essas características do humor, né? Tratando de um tema que na verdade é um tema muito sério, a morte é um tema sério, mas olha o tratamento que ele dá a esta temática, não é? Diz que a morte, rotula a morte de um exagero, é uma piada. Falar que aos 100 anos, né, quando o corpo não acompanha a mente rateia,
ok, descansar em paz e utilizando sempre de figuras de linguagem, mas nessa linguagem coloquial. Então, ao tratar desse tema, ao mesmo tempo, não é, que ele trata com humor, ele faz uma reflexão. Lembra quando eu falei para você que as crônicas, elas podem ser classificadas como crônicas narrativas, crônicas poéticas e crônicas argumentativas ou reflexivas? Na sua opinião, qual é, então, desses três tipos, em qual deles essa crônica se encaixa? Qual é a classificação dessa crônica? Né? Apesar de ter piada, que já é uma característica mesmo, né? A crônica vai tratar de fatos do cotidiano, né? Com uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, mas ao mesmo tempo dá este tratamento que pode ser poético, pode ser jornalístico, pode ser poético literário, né? Jornalístico e ao mesmo tempo reflexivo. Vamos ao nosso último slide. Temos o último? Ok. A crônica e a gramática. O exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Só que, destacado para você, você já identificou que é o elemento coesivo, que vai dar sentido, né? Que une os elementos gramaticais, os elementos textuais aí, ó. O exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. A expressão só que está substituindo, né, o termo morte. O exagero é a matéria-prima das piadas. O exagero foi classificado como morte. Em destaque para você também, por isso viva tudo que há para viver. O conselho que ele dá, né, a sugestão que ele faz para você, né, depois de ter tratado da temática da morte, ele sugere a você que viva tudo o que há para viver. E que, sobretudo, você não se apegue a coisas pequenas e inúteis da vida. Você deve perdoar sempre, até porque você não sabe, não é? Quando este momento terrível vai chegar. Então, um conselho bastante útil que ele dá é perdoe sempre e que você não deve se apegar a pequenas coisas, porque existem tantas coisas importantes para viver, não é? Então ele sugere que você não se apegue às pequenas e cabe a você, então, identificar quais são essas pequenas coisas às quais você não deve se apegar para viver as grandes coisas da vida, certo? Outra informação importante que ele diz é: não sei de onde tiraram esta ideia, morrer. Eis aí o efeito de humor, né? Na última parte, não sei de onde tiraram esta ideia, morrer. Destacado para você, esta que é o elemento coesivo e que vai ao mesmo tempo unir, dar sentido ao texto, né? Esta última parte do texto, para expressar a ironia, o humor na crônica do Pedro Bial. Ok? Nós vamos agora exercitar, vamos fazer um exercício. Segundo a crônica estudada, essa que nós lemos do Pedro Bial, você vai voltar lá nos slides, né, e vai explicar a expressão a morte por si só é uma piada pronta. Essa expressão está presente no trecho inicial do texto. No primeiro slide, você vai ler lá, a morte por si só é uma piada pronta. Com as suas palavras, explique o que ele quer dizer com isso, ok? Você pode aproveitar, inclusive, o que ele comenta depois, mas você pode pôr a sua ideia também. Segundo slide. A crônica Morte, de Pedro Bial, apresenta 3 termos que simbolizam tecnologias e recursos diferentes: e-mail, livro e telefonema. Caracterize as várias formas de uso da linguagem e discurso possíveis nessas formas de comunicação. Pode botar para mim um instantinho? Ok. Então, lá você vai ler, lá na crônica, você vai ler esses 3 termos, não é? E-mail, livro e telefone. Quando ele diz caracterize, está pedindo para você dizer sobre o e-mail, sobre o livro e sobre o telefone, né, o telefonema, o que você pode falar, que tipo de comunicações são essas, quais as modalidades, você vai caracterizar de acordo com o seu entendimento.
Nós voltamos já já. Bom trabalho. Esse exercício exigia que você voltasse lá, desse uma lidinha, não é? E com as suas palavras, então, explicasse. Bem, a essa questão, né, segundo a crônica estudada, explique a expressão "a morte por si só é uma piada pronta", presente no trecho inicial. Aqui, o que é que nós podemos considerar, né, que a gente pode explicar é que a morte está explícita, a forma como o próprio autor colocou, não é? Ela é uma piada, ele diz que a morte é uma piada, é algo que deve ser visto, da forma como ele colocou, como algo ridículo. Por quê? Porque interrompe a vida, né? As várias ações inacabadas, né? Que a pessoa deixou de fazer. Então ele vai citando isso e você poderia explicar, né? Esta expressão, "a morte por si só é uma piada pronta", não é? Com trechos do próprio texto, quando ele diz que é uma piada, né? Uma piada pronta, porque você nem esperava e ela aconteceu. Então, a piada pronta, né? Já está ali, acontece num momento inesperado e é visto, o autor mesmo, pelo texto você vai vendo que é como algo ridículo, né? Ele diz que isso é um xiste, é uma piada, é ridícula, né? Vai interromper as ações da vida, né? As várias ações cotidianas e outras que você tinha iniciado e não terminou. Por isso ele considera, né, que é ridículo, que é uma piada, ok? Na segunda questão, pediria ao nosso diretor, Mike, que coloque, ok. A crônica Morte de Pedro Bial apresenta 3 termos que simbolizam tecnologias e recursos diferentes: o e-mail, livro e telefone ou telefonema, né? Aí o exercício pede que você caracterize. Por caracterizar, lembre-se de dizer o que é, como se apresenta, né? Como é constituído e tal. Fale a respeito. Então, caracterize as várias formas de uso da linguagem e discursos possíveis nessas formas de comunicação. Certo? Então, o que é que você vai observar? No e-mail, né? No e-mail, que é uma tecnologia, uma ferramenta recente de comunicação, né? Com um alcance, né, inimaginável há algum tempo, né? Então, com o e-mail, você utiliza quais as formas de linguagem possíveis aí de comunicação, né? A comunicação aí, ela pode ser formal ou informal, e a modalidade da língua que você vai utilizar é a modalidade escrita, certo? No e-mail. Que tipo de assuntos você pode tratar no e-mail? A princípio, todos, né? Dependendo do receptor, né? Dependendo da situação, do contexto, então todos. E outras inferências você pode fazer acerca do e-mail, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas utiliza muito mais o e-mail como forma de comunicação do que mesmo o telefone, né? Até porque o e-mail sai, dependendo da situação, né? É sem custo, dependendo. Quanto ao livro, o livro é uma forma, né, de comunicação já bem mais anterior, bem mais antiga, mas que não saiu, né, de moda. Tão cedo não vai sair, apesar de ter pessoas dizendo, o livro já, né, já está fora, né, agora só os meios virtuais de comunicação. Não é bem assim, né? O livro ainda tem o seu lugar garantido como forma de comunicação, não é? Porque através do livro você tem, claro que pela internet, né? Nas demais formas de comunicação você tem as mesmas, com mais amplitude ainda, né? Os mesmos elementos da cultura que você tem no livro, mas lembre-se que o livro, ele tem atinge um outro público, né? Gerações mais antigas preferem, né, o livro, mas também tem que se ajustar, tem que se adequar às novas tecnologias, certo? Então, o livro, ele traz, né, como forma de linguagem, né, a modalidade escrita, e ele permite
vários tipos, né, de discursos ali, né? O discurso científico, histórico, né? Numa linguagem formal ou informal, né? Registros históricos. Então, há uma série de inferências, de conhecimentos que são tratados a partir do livro. Não despreze o livro, não o desconsidere, né? Se você pode ter A, B, C e D, por que você vai só ter A, que no caso seria a metáfora da internet, né? Só a internet. A maioria dos jovens quer pesquisar um tema, coisa, vai na internet, né? Lá no Google e nos outros sites de conhecimento, de busca, você encontra tudo, não é? Mas e o livro também? O livro tem o seu lugar garantido e é uma informação confiável, né? Um livro, ele tem uma informação super confiável. Mas bem, e no telefonema, o que é que você vai ver? Qual é a forma ali, qual é a modalidade da língua que está sendo empregada? A modalidade vai ser a modalidade oral, não é? No telefonema você tem a modalidade oral, não é? Como você vai se expressar ali, tanto com a linguagem formal ou informal, dependendo do receptor, assim como no e-mail, né? E no livro também. No livro você tem, dependendo do receptor, do público para o qual o livro foi escrito, você tem uma linguagem formal ou informal, vai depender, não é? Então, nos 3 meios, você verifica essas identidades, né? Que elas, dependendo do receptor, elas podem ter linguagens, né, variadas. Vão se diferenciar aí na modalidade, que nos 2, tanto no e-mail quanto no livro, você tem a modalidade escrita e no telefonema, né, no telefone, você tem a modalidade oral. Ok, pessoal? Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu convido você a ficar conosco aqui no Saber Mais, né? Despender esse seu esforço, tudo em prol do seu objetivo, ok? Espero que você tenha gostado. Fique conosco. Tchau!